E aí, tudo certo? Bora? Bora aproveitar que a gente já tá aqui pra gente já começar? Me contem aqui um pouco, né? Hoje a gente vai falar sobre, né, como vencer a concorrência, e se destacar no mercado da consultoria de carreira. Esse é o nosso tema desse encontro de hoje. Obrigada, Laisla, diz que tá escutando bem, que legal, coisa boa. Coisa boa, sejam bem-vindos, quem tá chegando aí, que legal, olha aí, coisa boa, legal. Bem, então, para começar, primeiro, quero me apresentar, é bom demais ter você aqui, obrigada por estar aqui, né, e simbora, a gente vai ter muita coisa para produzir juntos. Estamos produzindo, inclusive tem bastante conteúdo já legal aqui, mas quem tá chegando é novo, nunca passou por aqui, de repente tá vendo aí a live aberta e vai chegar ou vai encontrar esse conteúdo aberto depois, né? Esse conteúdo em algum lugar. Quem é, né, que tá aqui com você? Primeiro, é um prazer ter você aqui. Eu sou Kelly Gonçalves, mentora de consultores de carreira, e a minha missão de vida é ajudar e apoiar outras mulheres que também querem atuar como consultora de carreira. E não é qualquer trabalho na consultoria de carreira, não. É fazer um trabalho diferenciado na consultoria de carreira a ponto de que você fature de 10k para cima no mês. É possível? É muito possível. Eu posso te garantir que é possível. E esse é um dos temas que a gente trabalha, né, ao longo do trabalho aqui, né, ao longo dos materiais que você vai encontrar aqui, tá? Então, a minha missão é fazer você chegar nesses 10k por mês, no mínimo 10k. É possível? É possível. E hoje a gente vai falar sobre concorrência. Como que eu venço a concorrência enquanto consultora e como eu me destaco da minha concorrência. Como eu utilizo dessa situação de concorrência não só para oferecer os meus produtos e os meus serviços, mas como eu faturo o que eu quero, como eu bato a minha meta, como eu chego nos 10k por mês. É possível? É muito possível e você vai descobrir isso aqui no nosso encontro de hoje, tá bom? Fiquem à vontade se quiser mandar perguntas ao longo desse nosso encontro, pode mandar suas perguntas. Se eu não conseguir responder em tempo real, depois eu faço uma pausazinha e aí a gente responde. Mas a intenção é que realmente você possa ter a oportunidade aqui, em tempo real, de trazer as suas dúvidas. De colocar a sua pergunta, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa, então não existe dúvida boba, muito pelo contrário, aproveita a consultora, porque essa aqui é uma oportunidade de uma mentoria para você, tá? Aproveita esse encontro aqui para isso, tá? Então, simbora. Quando a gente pensa em concorrência, no geral, vem o que na nossa cabeça? Vem o quê? Quando você pensa em concorrência, tem pessoas que olham a concorrência de um ângulo ruim, negativo, como algo que traz um prejuízo para o negócio, que onera o negócio. Mas será que é isso? Será? Manda aí. O que você acha que é concorrência? O que será que é a concorrência? Será que concorrência é algo ruim mesmo? Aliás, que tipo de movimento a concorrência gera no mercado? Que movimento a concorrência gera no mercado? Como seria, então, bora começar por aqui. Como que seria para você, enquanto cliente de um produto ou de um serviço, se você fosse obrigado a comprar um produto de um único e um exclusivo fornecedor? Se ele fosse a única pessoa no planeta que oferecesse aquilo. Pensa aqui comigo. Como que seria? Seria legal? Bacana para você? Oferecer o produto, ou melhor, você depende desse fornecedor e você contar única e exclusivamente com a oferta dessa única pessoa. E essa única pessoa, sendo a única no mercado, ela poderia definir toda a precificação que ela quisesse, ela poderia atender você como ela quisesse, como ela bem quisesse e quando ela quisesse. E esse movimento aqui de falta de concorrência, o que a gente começa a perceber?
Ao contrário do que algumas pessoas acham, a falta de concorrência gera um prejuízo para o mercado inteiro. E que prejuízo que gera? Por falta de concorrência, primeiro, o cliente não tem opção. E por não ter opção, ele se sujeita ao que ele encontra. E isso é bom? Não, não é bom. Segundo problema da falta de concorrência. Diante de falta de concorrência, se eu sou a fornecedora de um determinado produto ou serviço, eu não tenho como, de certa forma, mensurar a assertividade do que eu faço, do que eu entrego. E aí, qual o risco que eu tenho? De ficar na mesmice e oferecer sempre aquilo que eu faço da mesma forma. Entregar mais do mesmo? Sabe? Então, você deve conhecer fornecedores, prestadores de serviço, algumas indústrias, principalmente no serviço público, né? Muito comum a gente ver isso no serviço público, que não evoluiu, que não se preocupa com melhorar o serviço, com melhorar o atendimento, com fazer além do que é esperado, com se preocupar no pós-venda. Você vê isso? Manda coraçãozinho aí pra mim, vai sinalizando se faz sentido, por favor, vai sinalizando se tá fazendo sentido. A falta de concorrência, ela é infinitamente mais nociva e prejudicial para nós do que o contrário. Então parece contraintuitivo, mas consultora, tá? Presta atenção aqui, eu tô falando mais para consultora porque o nosso público aqui é mais feminino, tá bom? Mas se tiver uns meninos aqui, sejam bem-vindos e se sintam representados também, tá? Mas o ponto é, a falta de concorrência, ela é infinitamente mais nociva e prejudicial para todo o ambiente. As pessoas que dependem daquele serviço, daquela prestação de serviço ou daquele produto, ficam refém de algo. E isso é algo muito ruim, tá bom? Então, ter concorrência não é um problema. Primeiro ponto de partida que a gente está descobrindo aqui. E quando eu estou em um mercado que tem outras pessoas ou outros prestadores, outros negócios que fazem algo parecido com o que eu faço, que atende um cliente mais ou menos no perfil do meu cliente, eu me sinto obrigada a buscar diferenciação. E isso é ruim para o meu negócio? Não. E por que eu estou falando tanto de negócio, consultora? Porque o seu trabalho é um negócio. O que você faz agora é um negócio. Ser consultora de carreira é se posicionar como dona de um negócio, mesmo que você trabalhe sozinha, mesmo que você faça um trabalho autônomo, mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, você precisa se posicionar como dona de um negócio. As empresas nascem para quê, Brasil? Para resolver problemas. E esse é o ponto de partida para nós, para o nosso trabalho. Se nós, na consultoria de carreira, orientamos profissionais que vão resolver problemas de outras pessoas, antes disso, eu e você, como consultor de carreira, precisamos orientar, saber, atender as demandas do nosso cliente, entender o mercado que o nosso cliente está, quais são as dores desse nosso cliente. Então, o que a gente está começando a perceber aqui? Primeiro, concorrência não é um problema, tá bem? Então, o tema da nossa live de hoje, quem está chegando agora depois, é como vencer a concorrência na consultoria de carreira. Então, você que está começando nesse mercado ou que já é consultora, tem alguém aqui que já é consultora, sinaliza para mim aí, manda aí um sinal, coraçãozinho. Se você conhece outras pessoas que são consultoras, tem amigas, colegas, tem uma rede, compartilha com essas pessoas, porque uma das dificuldades para você se posicionar no mercado é saber lidar com a sua concorrência. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa estruturar um ponto de partida de como a gente se posiciona no meio disso e que caminho que a gente faz, não para ficar refém do ambiente, do contexto, muito pelo contrário, para ter a estratégia certa e saber transitar diante da concorrência, tá bom? Então é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Bem, então a gente já entendeu que a concorrência não é algo ruim. Concorrência é uma relação de que um outro prestador oferece um produto ou um serviço semelhante ao que eu ofereço.
Legal? Bacana. E eu, nesse caso, como consultora, me posiciono como quem? Como uma empresa que gera solução para alguém. Alguém que te procura, nesse caso pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Empresas também contratam serviço de consultores, pessoas também contratam serviços de consultores de carreira. Então, para você oferecer a solução para esse seu cliente, você precisa virar a chave. Você tem que virar a chave de como você se apresenta. Parar de se apresentar apenas como pessoa física. Claro que aqui tem um ponto de atenção, tá? Toda pessoa jurídica é antes uma pessoa física. Por trás de uma pessoa jurídica, existe uma pessoa física. Por trás da minha pessoa jurídica, porque eu tenho uma pessoa jurídica, existe uma pessoa física, que é a Kelly Gonçalves. Ok? Então, por trás da Capital Humano, que é o meu CNPJ, é a empresa que eu tenho, existe a Kelly Gonçalves, que é uma pessoa física. No meu caso, existe apenas a Kelly Gonçalves, mas cada empresa e cada instituição, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, ganhando corpo, ela pode ter outras pessoas, ela pode ter time, ela pode ampliar as atividades, ela pode contar com parceiros. Então, tudo isso também, de certa forma, é um pouco do reflexo de como a gente se posiciona diante da nossa concorrência, tá bem? Então, avançando, existe problema na concorrência? Não, não existe problema na concorrência. Pelo contrário, a concorrência pode ser muito mais um instrumento, um caminho para você crescer, para você se desenvolver, para o seu negócio avançar e alavancar, do que um prejuízo. Concorrência é benéfico para nós, tá? Ela gera um benefício. Bem, quero só perguntar para vocês, está funcionando tudo direito aí, gente? Está funcionando bem? Não sei se está oscilando, eu tô com essa impressão. Me conta aí. Tá tudo certo? Sim? Bem, então vamos lá. Então, simbora. Quem são, consultora? Quem são seus concorrentes? Quem são seus concorrentes? Então, a gente já descobriu o que é concorrência, descobrimos que concorrência não é um problema, muito pelo contrário, ela pode te impulsionar a crescer, a se desenvolver, a fazer mais e melhor. E agora a gente precisa saber quem são os nossos concorrentes na consultoria de carreira. Existem concorrentes específicos? Existem. Então, se a concorrência é a relação de alguém, de uma empresa, de uma pessoa jurídica que oferece uma solução para o mesmo perfil de cliente que você atende, quais são os concorrentes que estão ali no mercado competindo com você? Vou falar aqui. Primeiro possível concorrente da consultora de carreira são outras consultoras de carreira, óbvio, né? Então não tem novidade nenhuma aqui. Outras consultoras de carreira na sua cidade, no seu bairro, no estado, no país e no mundo são possíveis concorrentes para você. Claro que essa concorrência ela também pode ser subnichada, tá? Então, por exemplo, digamos que dentro de carreira eu atuo apenas com recolocação. Eu vou competir com todas as consultoras de carreira? Não, eu vou competir principalmente com as consultoras que atendem apenas recolocação. E isso vai se aplicar para todas as outras coisas, tá bem? Aí, legal. Consultoras, mentoras de carreira que especificamente trabalham com o nosso público. São suas concorrentes? São suas principais concorrentes. Depois disso, quem são os outros concorrentes do mercado? Pode parecer não tão óbvio assim, mas eu vou citar aqui alguns para você ter ideia, ter em vista, tomar em vista e você poder
pesquisar, se preparar, entender o mercado, tá? Então a gente tem aí orientadores profissionais ou orientadores de carreira. Orientadores profissionais ou orientadores de carreira são possíveis concorrentes para você? Sim, são possíveis concorrentes para você. Claro que assim como você na consultoria de carreira pode decidir subnichar, eu decido que eu vou focar especificamente em recolocação. Eu decido que eu vou focar especificamente em orientação profissional. Eu decido que eu quero focar especificamente em transição ou em planejamento de carreira. Eu posso fazer esse subnicho dentro de carreira? Posso, claro que eu posso. Mas existem orientadores que atendem públicos muito mistos. E aí, esse também é um perfil de um potencial concorrente seu. Orientadores de carreira e mentores de carreira. Dentro disso, a gente também tem orientadores vocacionais. Nesse caso, é um perfil já mais específico para qual recorte de público, né, de cliente. Atende principalmente o orientador vocacional, ele atende principalmente jovens em busca de um primeiro emprego, em busca de clareza ali de escolha profissional, de decisão de carreira, de que curso que eu posso ou não, devo ou não, tenho mais aptidão ou não vocacional para fazer. Então, o orientador vocacional ele atua principalmente nesse campo. Avançando um pouco mais, nós vamos encontrar como um potencial concorrente para nós na consultoria de carreira os job hunters. Quem que são esses profissionais? São profissionais de recursos humanos que atuam como caça-talentos. Eles são caça-talentos, mas eles atuam também como caça de oportunidades para os clientes deles. Então, eles vão buscar no mercado, através de parceria, de networking que eles têm, da rede que eles têm apoio, eles vão procurar as melhores vagas e oportunidades para os seus clientes. Eles podem ser um potencial concorrente para você? Pode, também. E os coachings, né? Coach de carreira, só que presta atenção, consultora, né? Presta atenção. A concorrência, ela não é algo maléfico, né? Não traz um prejuízo, não traz nenhum problema para nós. Muito pelo contrário. Ela te impulsiona para crescer. Mas é importante você considerar o objetivo da atuação também de cada profissional. O trabalho do consultor, ele é muito diferente do manejo e das ferramentas que são apresentadas pelo coaching, que é diferente do manejo das ferramentas do orientador vocacional ou orientador de carreira. Então, é muito importante você estudar isso como lição de casa, fazer uma pesquisa um pouquinho melhor sobre essas profissões, sobre essas ruim, ela é necessária, é importante. E como que a gente aplica, Kelly? Né? Como que eu aplico essa visão, essa perspectiva de concorrência no nosso nicho, que é atuação como consultor de carreira? Existem outros profissionais que atuam como consultor de carreira? Existem. São muitos? Não são muitos. Mas eles existem e não é algo ruim, como a gente já viu. Qual que é o ponto? Você precisa se destacar dessas pessoas através da sua prestação de serviço. A forma que você se posiciona no mercado, como você aborda o cliente, como você entende as demandas do cliente, como você entrega tudo que você se comprometeu, e eu posso dizer mais, como você faz além. A gente fala no marketing digital, a gente chama isso de over delivery. O quanto você entrega além do que o seu cliente pagou para receber. Não estou dizendo para você trabalhar de graça. Não é nada disso. Mas você vendeu um serviço, precificou esse serviço, mas além do que você ofereceu, você já tinha em mente uma entrega maior. E por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente se destaca, a gente se diferencia, e esse cliente, mesmo que no futuro ele demore muito tempo para voltar, retomar algum outro serviço com você,
caso você tenha outros serviços, esse cliente vai te recomendar, tá bom? Então, como que eu, Kelly, utilizo da concorrência como ponto de partida, como algo que me destaca, como algo que me diferencia na consultoria de carreira para chegar nos meus 10K? Bora descobrir isso? Tem alguém aqui que já é consultora de carreira, já atua nessa área ou pretende atuar? Manda aqui para mim. Manda aqui para mim que eu vou ficar feliz de saber. E é importante você saber, se você está chegando agora, nós estamos falando sobre concorrência na consultoria de carreira. Como lidar, como vencer essa concorrência e se destacar dentro do mercado de consultoria de carreira. E se você não atua na área de carreira, é importante você estar aqui também, porque você pode descobrir como essa área, que é uma área em plena expansão, pode representar uma excelente oportunidade para você. Que pode ser uma oportunidade de renda extra inicialmente, mas pode se tornar sua principal fonte de renda no futuro, caso você queira fazer a transição. Tá bem? Então, simbora. Como que eu venço essa concorrência? Como que eu vou vencer a concorrência? Então, primeiro, você precisa considerar que existe um gap enorme no mercado de trabalho quando se fala de prestação de serviços. Vocês já passaram por isso? De você contratar um serviço ou comprar um determinado produto e você ter aquela sensação de que a pessoa está te entregando algo tão menor, algo tão inferior ao que ela tinha se comprometido e que você se sente lesado por aquilo. Alguém está se identificando? Não sei se já aconteceu com você, de você pagar um valor por algo, acreditando, né, porque existe uma promessa, acreditando que você teria uma entrega maior, uma entrega no mínimo justa, né, para aquilo que você pagou. E aí, de repente, no caminho, no decorrer ali da negociação ou até da contratação, você percebe essa entrega com um descaso, com um desleixo. Às vezes a pessoa ela se comporta com você como se ela estivesse Alguém já viveu isso aqui? Sinaliza aí pra mim. Alguém já viveu isso? Na relação cliente-fornecedor? Eu já vivi, tá? E eu já vivi em muitas áreas, em muitas. Desde alimentação, vestuário, transporte, em muitas áreas. O que a gente tem aí como um sinal? É muito sério, esse é um problema crônico para nós, né? No geral, no nosso país, a prestação de serviço é algo muito banalizada. As pessoas tendem a achar que elas estão fazendo um favor para o outro. E não é favor, não é favor. Se você foi pago por algo, você tem que, no mínimo, entregar o que você se comprometeu. Isso é no mínimo. Só que qual que é o ponto? E por que a gente está falando aqui de concorrência? E eu quero trazer aqui um insight para você. Anota esse insight aí. O insight para você é: não existe concorrência. Mas como é isso, Kelly? Você não acabou de falar para mim que existe concorrência e que a concorrência é algo boa, é algo bom? Vou te explicar. Acompanhe aqui o raciocínio comigo. Diante de um cenário de prestação de serviço que nós estamos acostumados com uma entrega péssima, inferior, sem qualidade, incapaz, aquém do que a gente contratou e que você se sente lesado, porque eu às vezes me sinto lesada diante de alguma coisa que eu comprei ou que eu contratei. Se você, cliente, tem essa sensação, qual que é o nosso cenário de prestação de serviço? A gente observa que isso não é algo próprio de um único nicho, isso acontece em muitos setores profissionais, em muitas áreas, em muitos mercados. O que isso gera, consultor? Presta atenção. Em um cenário em que a prestação de serviço ela é banalizada, é uma prestação pífia, incapaz, incompetente, descomprometida e muitas vezes até negligente. Diante desse cenário, desse tipo de prestação de serviço, quem faz o serviço bem feito, presta atenção, não estou falando de fazer além ainda, eu estou falando de fazer o que se comprometeu. Quem faz o serviço bem feito já se destaca. Já se destaca. Não sei se você já ouviu aquela história de
terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, em terras de cego, quem tem um olho se destacou. Olha só, em um cenário em que as pessoas estão acostumadas, então, a serem enganadas, a serem fraudadas, a serem passadas para trás mesmo, né? Poxa, eu comprei algo, mas eu sei que é assim mesmo. As pessoas entregam fora do prazo, as pessoas não chegam no horário, a pessoa desmarca, a pessoa não se comprometeu com o processo que ela fez comigo. Nesse cenário, pessoas e empresas que fazem valer a pena a palavra e o compromisso, claro que você não vai contar só com palavra, tá, consultor? Você precisa ter contrato, mas a palavra é algo muito importante. A palavra é algo muito importante. Se você não é um homem, não é uma mulher de palavra que sustenta o que você se compromete em fazer, possivelmente você entra nessa média. E aí a média, e aí daí vem a palavra mediocridade. E presta atenção do caminho que a gente está fazendo para entender que não existe concorrência. Diante desse cenário, em média, essa média de atendimento tão ruim, e que nós, infelizmente, às vezes nos acostumamos, quando a gente encontra uma pessoa que cumpre horário, que entrega o que ela se comprometeu, que faz o que realmente é esperado, que atende às nossas expectativas, o que a gente faz, consultor, quando a gente encontra alguém que faz isso? A gente solta fogos. A gente acha que, nossa, eu encontrei a solução da minha vida. E olha só, se a gente for analisar bem friamente, se essa pessoa entregou apenas o que foi esperado, ela não fez nada demais. Ela fez a obrigação. Dela. Tá fazendo sentido para vocês? Sinaliza aí para mim, por favor. Tá fazendo sentido? Quando você contrata algo e te entregam exatamente o que você pagou para receber, não estão te fazendo nada além disso. Não estão te entregando a mais. Estão te fazendo o que devem fazer. Estão te entregando o que foi prometido. Então não tem nenhum diferencial aí ainda. Agora presta atenção. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você, então, está em um mercado que muitas pessoas têm esse comportamento negligente e você entrega no prazo e usa, né, desses princípios mínimos que qualquer dono de negócio, que qualquer prestador de serviço deveria seguir, você já se destaca da concorrência, Brasil. Tá fazendo sentido para vocês? Sinaliza aí para mim, por favor. Se está fazendo sentido. Se você faz, então, o que você deve fazer, então, presta atenção, não estou falando de diferencial. Fazer o que tem que ser feito e fazer bem feito. Não é fazer de qualquer jeito. Fazer o que tem que fazer e fazer bem feito. Se você faz isso, você já se destacou da multidão. Vou dar um exemplo aqui. Eu faço também dentro da consultoria de carreira atendimentos de currículo, de LinkedIn, orientação de entrevista, tudo isso está dentro do trabalho do consultor de carreira, né? E aí, de vez em quando, uma outra pessoa me fala assim, olha, eu já fiz um trabalho com outro consultor, mas eu não tive nenhum resultado. Aí eu vou olhar no LinkedIn dessa pessoa. Quando eu olho o LinkedIn, gente, o trabalho que ela fez com outro consultor não vai gerar nenhum resultado, porque na verdade não existe trabalho que foi feito. E qual é o ponto? Presta atenção. Se essa pessoa que não sabia o que era o papel do consultor, ela confiou naquele consultor e teve uma experiência ruim com aquele... Como é que tá? Tudo bem aí? De conexão? Tá funcionando bem? Não sei se é impressão minha, deu aqui uma mensagem de que a conexão não tá boa. Manda aí pra mim um sinalzinho, gente, só pra eu saber se tá funcionando bem. Travando um pouco, Matheus? Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Melhorou?
Vejam se melhorou, gente. Voltou? Ótimo, muito obrigada. Então, simbora. Simbora pra gente poder continuar. Então, em um cenário em que esse cliente que tem uma demanda, que tem uma necessidade, teve um contato com pessoas que não se comprometeram de verdade com ele, que só estavam preocupados com a grana, com o valor que caía na conta, mas não se preocupou com a entrega. Então, um gap que nós temos é o pós-venda. Isso é um gap no mercado, para todas as áreas, todos os nichos. Mais importante do que vender é entregar. Isso é muito sério. É muito sério. Então, não é só vender. Convencer o cliente, dependendo, a pessoa desenvolve ali a persuasão, uma boa negociação, ela vai lá e convence. Mas o difícil não é convencer o cliente, não, Brasil. O difícil é você sustentar e entregar o que você se comprometeu. Aí é que tá. É aí que pega. E esse é um elemento de diferenciação. Para você entregar exatamente, então presta atenção, se você entrega exatamente o que você se comprometeu, você já se destaca a léguas de quem não entrega. Ok? Então isso é importante. Quer se destacar no mercado? Faça valer a sua palavra. Seja comprometido com o que você assumiu. Vendeu uma ideia, vendeu um projeto, se comprometeu com algo, vai até o fim. E claro, pode acontecer dificuldades, imprevistos, acontece com todo mundo, gente. De vez em quando a gente fica doente, né? Então, a gente não gostaria, mas faz parte. Eu posso ficar doente, eu posso passar por um imprevisto, isso pode acontecer. Mas qual que é o ponto? Eu preciso me posicionar como profissional, independente do meu nicho. E na consultoria de carreira não é diferente. Não é porque você está falando com uma pessoa física, consultor, que você vai deixar a pessoa na mão. Que você vai ignorar as mensagens dessa pessoa. Claro que tem que estabelecer limite ali no relacionamento. Isso você estabelece na proposta. Quando você apresenta a proposta. Quando você fechou a proposta. Negociou isso tudo? Fechou? Ótimo. Agora a pessoa conta com você. Então, mais difícil do que vender, e o mais sério, além do que vender, é entregar. Entregar o que você se comprometeu. Então, nesse cenário muito, infelizmente, bagunçado que a gente tem de prestação de serviço no nosso país, quem se compromete de verdade, já tá a léguas na frente. Só que aí tem um pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Você quer se destacar? De verdade? Quem quer se destacar? Manda mensagem aí pra mim. Quem quer se destacar? Manda coraçãozinho aí. Quem quer se destacar no seu mercado, no seu nicho, na sua atuação como consultora de carreira, na sua atuação para os seus clientes. Você quer se destacar? Se você quer se destacar de verdade, você precisa se comprometer. E como que a gente se compromete? Seguindo alguns passos, tá? Então, para eu me comprometer com você aqui, eu tenho que ter uma certa condição para fazer isso, porque senão eu vou me expor. E onde muita gente às vezes tem dificuldade e não se expõe, e não se posiciona. Por quê? Porque não se sente segura, porque não se sente seguro. Então, como que eu construo isso? Então, vamos lá. Para você construir segurança e diferenciação na concorrência, no mercado da consultoria de carreira, primeiro você vai considerar o seu know-how. Qual é a sua bagagem de vida, de história? O que você já fez? O que você já realizou? Que soluções que você já gerou? Que situações, problema que você já enfrentou? Então, a primeira coisa é você reconhecer na sua própria história o que você já conquistou. Que soluções você já gerou por onde você passou. E a nossa história ela é muito particular. Então é fundamental, consultora, que você entenda que não existe ninguém no planeta com a sua história. Ninguém. Não existe uma única pessoa além de você. Você é única. Você é exclusiva. Não existe ninguém com a sua história. Vou citar o exemplo da minha, tá? Não existe ninguém que teve a oportunidade de passar pelas mesmas coisas que eu passei, igualzinho. Não teve.
que veio da mesma família, que teve acesso às mesmas informações, que trabalhou com as mesmas pessoas, que nasceu no mesmo ano, na mesma hora, no mesmo segundo, que teve a oportunidade de bater a cabeça em muitas coisas como bateu, fez escolhas boas, algumas escolhas não tão boas, que teve dúvidas, dificuldade específicas ali como eu tive. Ninguém viveu a história que você viveu. Isso por si só já é um elemento de diferenciação. Porque na consultoria de carreira, você pode atender pessoa jurídica? Pode, claro que pode. Mas não é o seu público-alvo principal. Não é o principal. O seu público-alvo principal na consultoria de carreira é pessoa física. E pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. E presta atenção nesse insight aqui. Mesmo no LinkedIn, que é a melhor e a maior plataforma de relacionamento profissional do mundo e de vendas consecutivamente por isso também, claro, que as pessoas estão lá para contratar, vender, oferecer serviços. O tempo todo tá rolando isso lá. Só que presta atenção. Lá no LinkedIn, mesmo sendo uma plataforma de relacionamento e de amplitude de negócios profissionais, empresas não falam com empresas lá dentro. Empresas são compostas por pessoas e essas pessoas falam com outras pessoas. O que isso significa? Que você precisa se conectar com essa outra pessoa. E como que a gente se conecta? Pela nossa história. É a nossa história que conecta com o outro. Eu vou te trazer aqui alguns exemplos. Por que hoje eu falo de carreira? E por que eu gosto tanto de falar de carreira? Por quê? Porque em muitos momentos eu senti essa falta de suporte de carreira. Em muitos momentos. E talvez você também sentiu. A diferença é que cada um foi buscando referência em algum lugar. Então sempre fui muito atenta, eu observava os meus gestores, eu observava os meus líderes, eu vi o que a minha gestora fazia, por onde ela tinha passado. E antes de existir LinkedIn, tá? Antes de ter LinkedIn, eu tentava entender qual era o passo a passo que ela fez na carreira, o que fez ela se tornar a pessoa que ela tinha se tornado. Eu tinha pessoas já como referência em várias áreas. Hoje a gente fala de influencers, né? Eu já tinha pessoas de referência. Na família, na vida espiritual, no trabalho, na sociedade como um todo. Eu tinha pessoas de referência, mas eu não tinha tanto acesso a essas pessoas como nós temos hoje. Hoje, com o LinkedIn, você pode acessar qualquer pessoa que você queira. Qualquer pessoa. Claro que tem que saber como se posiciona, mas você consegue acessar essa pessoa. Então, o seu know-how, a sua bagagem é a sua marca. E essa sua marca ajuda você a se conectar com essa outra pessoa. Então, no meu caso, lá atrás, quando eu tinha ali os meus 21 anos, que quando eu fiquei grávida, 21 anos na faculdade, estava no último ano da faculdade, finalizando o estágio na faculdade, foi isso que aconteceu comigo. Essa é a minha história. Tá, tem muitas mulheres, que têm uma história parecida com a minha, mas cada uma tomou uma decisão diferente. E essa decisão gerou um impacto. E é isso que faz a nossa carreira. As escolhas que nós fazemos marcam a nossa carreira, constrói a nossa carreira. E isso forma o nosso repertório, isso forma o nosso know-how. O seu know-how como pessoa e como profissional vai se conectar com a necessidade, com o gap, com a dificuldade de uma pessoa que olha e que busca em você a solução para isso que ela ainda não consegue sozinha. E isso é um elemento de diferenciação. Faz sentido para você? Faz sentido? Vai sinalizando para mim aí se faz sentido. Então eu também tive dúvida, também tive dificuldade se eu fazia um curso, se eu fazia outro, se eu continuava naquele curso, se eu mudava, se eu fazia uma pós já de início, se eu esperava um tempo. Eu também tive essas dúvidas. Se eu investia no idioma, se eu investia numa outra coisa, se eu tentava uma vaga interna ou se eu buscava uma vaga fora. Se eu buscava uma especialização X ou uma Y, eu também tive essas dúvidas. Então, a sua história se conecta com a história de outras pessoas. E isso é elemento importante de diferenciação, tá? Então, é o seu know-how. Ótimo. E qual que é a solução, Kelly? Vamos caminhando para a solução? Então, diante de um cenário de concorrência não é problema.
Concorrência te ajuda a crescer. Concorrência te impulsiona. Como você lida com esse cenário? Primeira coisa, consultora. Primeiríssima coisa. Primeira. Você não precisa seguir pessoas do mesmo nicho que você. No mesmo nível que você. Nada disso. Para tudo. Para tudo. Se você tá seguindo pessoas no mesmo nível que você, tá ruim. Isso prejudica você. Prejudica você. Ao invés de te impulsionar. Claro que você pode, de vez ou outra, olhar esse cenário no mercado, entender o que tá rolando, o que ela tá fazendo, como ela tá fazendo, que tipo de depoimentos que ela tem. É legal. Isso de vez em quando dá uma espiada. Mas não para se comparar, tá? Porque senão você vai perder o elemento único, exclusivo, singular que você tem da sua diferenciação e vai virar uma cópia dessa outra pessoa. Tá fazendo sentido? E isso serve para qualquer mercado, tá? Para qualquer nicho. Mas no nosso caso, nós estamos falando aqui principalmente do consultor de carreira. Quer se diferenciar? Não seja uma cópia. Você não pode ser cópia de ninguém, porque você é única. Você não pode ser cópia. Você tem que ter autenticidade. E aí, como que eu construo essa autenticidade, Kelly? Para construir, primeiro, eu tenho que conhecer o meu mercado de atuação. Eu tenho domínio do que eu vou fazer? Eu sei fazer o que eu me comprometo a fazer? Esse é o primeiro ponto. Se você quer se destacar no mercado, você tem que saber fazer. E não é saber fazer de qualquer jeito, é fazer bem feito. É fazer o melhor. O melhor. A ponto de que você é pego de surpresa. Vou dar um exemplo meu aqui. Quem me acompanha aqui nos stories viu ontem que eu estava numa palestra. Fui dar uma palestra na Ítalo. Quem viu? Manda mensagem aí. Manda coraçãozinho. Ontem eu fui dar uma palestra, que é um trabalho que eu adoro. Gente, ai meu Deus, é muito gostoso. É muito gostoso compartilhar com alunos de graduação, pós-graduação e tal. Compartilhar caminhos de carreira. Eu sou apaixonada por isso. Muito bom. E aí, eu no meio da palestra, tava ali e do nada, eu simplesmente fiz uma pergunta sobre LinkedIn, que fazia referência da importância do uso do LinkedIn para quem tá em recolocação, em transição de carreira. E aí eu perguntei, eu fiz uma enquete ali na hora, né? Uma pesquisa, né? Um teste social ali na hora. Falem pra mim, sinceramente, quem tem um LinkedIn completo, quem tem um perfil campeão no LinkedIn. E aí, uma única pessoa levantou a mão. E detalhe, presta atenção, como que a gente se destaca e se diferencia naquilo que a gente faz. Essa única pessoa que levantou a mão foi uma moça que é aluna de RH e ela participou de um curso que eu dei lá na faculdade, um curso de 3 dias. Inclusive um curso que falava sobre consultoria também, tá? Trazia a oportunidade da consultoria de carreira como mais um nicho de atuação para o profissional de RH, para o profissional de administração, para o psicólogo. Então, esse era o objetivo do curso. E aí, essa pessoa entendeu no curso a importância de ela trabalhar o uso do LinkedIn e de ela se posicionar ali para busca de vagas, oportunidades, networking, tudo isso. Ela entendeu. Aí, o que ela fez? Ela aplicou esse curso lá na faculdade para consultores e para profissionais de RH foi em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano eu fiz o curso. Muita gente participou, bacana. Só que quando eu vi a carinha dela ontem lá, fiquei feliz, né? Vi a pessoa no grupo, né, junto com os alunos. Falei, poxa, que legal que você tá aqui, carinha conhecida, isso é ótimo. Aí, quando eu fiz a pergunta do LinkedIn, ela levantou a mão, disse que já tinha feito, já tinha aplicado. Eu falei, bacana, porque você já tinha aprendido, tem que fazer mesmo. Mas, para minha surpresa, ela disse o quê? Que ela foi aprovada numa vaga e ela já tem 1 mês de contrato nesse emprego novo, graças ao que ela aprendeu numa aula gratuita. Uma aula que a faculdade proporcionou para eles. Eles não pagaram 1 centavo. A faculdade proporcionou. Só que ela aplicou. E aí, por que eu tô te trazendo esse exemplo? Você se destaca naquilo que você faz pelo quanto você se compromete. O quanto você se compromete e o quanto você domina o que você faz, a ponto de que em qualquer lugar que você esteja, mesmo sem você ter planejado, porque eu não tinha planejado aquilo, eu não tinha medido aquilo, pensado naquilo, eu encontrei uma prova social ao vivo.
é incrível, gente? Pensa aqui comigo. Não é incrível? Você tá, de repente, no evento, fazendo uma coisa, desenvolvendo alguma coisa, aí, de repente, alguém levanta e fala, eu conheço, sim, a Kelly, eu fiz o que ela orientou e deu certo. Isso é prova social. Isso é marketing. Gratuito, voluntário. Então, presta atenção, consultor de carreira. Presta atenção. Você tem que ser muito bom no que você faz. Senão não tem como se destacar no mercado. Você tem que dominar o que você faz. Ai, Kelly, entendi, meu Deus, e como que eu domino o que eu faço? Para você dominar, você tem que ter prática. Tem algumas teorias aí que falam das 5, das 10 mil horas de treino. Você tem que ter prática. E a prática não precisa ser sozinha. Você pode ter uma prática supervisionada. Você pode ter uma prática supervisionada. Principalmente no começo. Pensa aqui comigo, em qualquer carreira, não é comum as pessoas começarem como assistente, como aprendiz, como estagiário. E essas vagas são vagas de início altamente supervisionadas. Na consultoria de carreira, você também pode e precisa passar por supervisão. Só que não precisa ser anos de supervisão. Vou fazer 1 ano de supervisão com uma mentora. Não. Você pode fazer pro bônus. Só que esse caminho ele é fundamental para você validar o que você faz, para você se sentir segura, para você fazer bem feito. Se hoje eu consigo falar com tanta segurança aqui para você, com tanta tranquilidade, é porque eu já tenho anos fazendo isso. Isso não começou agora não, Brasil. Não foi agora. Ninguém começa assim. Hoje eu falava sobre isso com os alunos, né? Porque eu dou aula. Inclusive aqui já é a terceira aula de hoje, terceira aula do dia. E eu falava com eles que para você ser bom, você precisa treinar. E treinar quanto? Até dar certo. Quando eu olho os meus vídeos lá do começo e comparo com os de hoje, eu falo, nossa, graças a Deus que tá melhorando. Tá 100%? Não, vixe, tá longe de estar 100%. Essa ideia de que tem que estar pronto, pleno, completo em tudo. Mentira, não vai rolar. Esquece. Só que para você ficar melhor, você tem que ter começado primeiro. Você tem que dar um passo primeiro. E na consultoria de carreira não é diferente. Na diferenciação do mercado não é diferente. É impossível ser melhor em algo que você não começou. É impossível. É infinitamente impossível. Se eu tivesse ficado pensando, como seria se eu ajudasse outras pessoas com o conhecimento que eu tenho? Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas infelizes no trabalho? Como seria? Se eu tivesse ficado no como ou no se, eu não estaria com você hoje aqui. Não estaria. Eu não estaria com você hoje aqui. Então, o que te faz se diferenciar no mercado é entrar no jogo. É fazer. Não estou dizendo que você tem que fazer sozinho. Falei de supervisão, não falei? Você não tem que fazer sozinha. Você conta com supervisão. Mas dá o primeiro passo, consultora. E quais são os passos? Então, bora. Quais são os passos para eu me destacar nesse mercado de consultoria de carreira? Se eu quiser, se eu olhar para isso, porque é uma oportunidade, tá? Se você não tinha parado para pensar, poxa vida, que oportunidade. É uma baita oportunidade. Existem muitas pessoas infelizes no trabalho. Existem muitas empresas com dificuldade de achar os melhores profissionais. Nenhuma empresa contrata para demitir. E eu posso te garantir que como RH, tá bom? Porque eu sou RH também. E eu recruto profissionais há muito tempo. Do ângulo de recrutadora, está difícil achar gente boa no mercado. E olha onde entra o benefício do trabalho do consultor também. Porque se o consultor consegue lapidar, estimular, impulsionar alguém que é bom, um talento, esse talento vai ocupar uma posição que é dele, que é de direito numa empresa. Uma posição justa, vai ser justo para os dois. Essa pessoa vai ser bem remunerada pela entrega que ela é capaz de fazer. E aí tá todo mundo feliz. Hoje, no cenário que a gente tem, com poucos consultores e muita demanda, tem gente que não é tão boa assim trabalhando naquilo que não devia estar trabalhando, gente. Quando a gente olha pessoas incompetentes no trabalho, fala sério, você lida com alguma situação assim? Porque eu lido várias vezes. De ver gente assim que você olha e fala, meu Deus, não acredito que essa pessoa está aqui ainda. Não acredito que essa pessoa recebe o salário que ela recebe para fazer nada. Para fazer vários nada. O papel do consultor
é um papel que não ajuda só o cliente final, só o profissional. O papel do consultor ajuda a empresa a ter mais qualidade na contratação. A empresa contrata melhor quando ela tem um candidato que foi bem orientado. Quando ela encontra um candidato que domina e que administra, que faz a gestão da própria carreira. E isso só é possível também quando a gente tem a mediação de um consultor. Então, olha como é válido o seu trabalho consultor. E qual que é o passo então? Vamos lá. Como que eu soluciono isso, Kelly? Eu quero me destacar no mercado para faturar 10.000 por mês. É possível? É possível. É muito possível. Inclusive, se você decidir viver de consultoria, de carreira... Gente, Brasil, se você decide viver de consultoria de carreira e você faz o seu trabalho excepcionalmente bem feito, se conecta com pessoas, se você tem um método claro do que você faz, da forma de fazer, tem um processo de trabalho bem definido, é transparente, acessível para o seu cliente, profissional, cumpre o que você prometeu, entrega além do esperado. Se a pessoa consegue ter acesso a depoimentos do que você já fez, eu acabei de citar o exemplo meu, né, de ontem. Foi um depoimento ali que apareceu, sem eu esperar, sem eu medir. Mas ele apareceu, coisa boa, fiquei feliz, né? Quem não fica? Quem não fica? Fui surpreendida. Então, quer dizer, o resultado da pessoa fala do meu serviço sozinho. Vendeu o meu serviço sozinho. O resultado dela vendeu o serviço sozinho. Depois dela, outras pessoas levantaram para falar também de resultados. Outros clientes e mentorados que eu tinha ali, né? Alguns ex-clientes que estão na própria faculdade. Então, o que a gente começa a perceber? É muito possível você encontrar na consultoria de carreira uma oportunidade de renda extra ou de profissão. Ou uma oportunidade de nova carreira, porque existem muitas pessoas que precisam do suporte, da clareza, do direcionamento do consultor. Mas o que você precisa para isso? E para se destacar no mercado? Você precisa conhecer esse mercado, entender de consultoria de carreira. Você precisa entender, consome o conteúdo que tem aqui, usa, toma de, como diz uma amiga minha, toma de canudinho. Toma de canudinho o conteúdo que você encontra aqui. Isso faz parte, só que tá aqui. Então aproveita, não bobeia, aproveita as oportunidades que a vida tá te dando. Depois disso, o que eu faço? Eu preciso ter um método. O método é um passo a passo que funciona. Se hoje eu tenho tantos relatos de pessoas que passaram pelo mesmo método e foram bem-sucedidas naquilo que elas buscavam, isso é resultado do quê? De ter clareza, de ter validado. Funciona. Então, foram feitos testes. A validação é isso. Eu só valido quando eu consigo usar a mesma referência para mais de uma pessoa. E funciona. Então, funcionou? Ótimo, eu validei. Tá? E aí, ótimo, que legal. Eu vou para o próximo passo. Então, eu conheço o mercado, quer se destacar como consultora da concorrência, conheço o seu mercado. Quer se destacar como consultora da sua concorrência, tem um método. Perdão. Um método claro e com um processo bem definido. O que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer o quê, qual é a sua parte, qual é a parte do cliente. Você não vai fazer tudo. Você não faz tudo na consultoria de carreira. Não mesmo. Não faz. Tem coisas, tem demandas que são do seu cliente. E aí, como que você orienta o seu cliente? Como você cobra o seu cliente? Como você lida com os prazos? Com as demandas dele? Isso depende da prática. Você precisa se posicionar como autoridade naquilo que você faz. Como que a gente se posiciona como autoridade, Kelly? Olha só, o que eu fiz ontem é um exemplo. É um exemplo para você, consultora. Quer se posicionar como autoridade? Ofereça conteúdo. Faça conteúdo. Então, você pode oferecer um conteúdo gratuito aqui no Instagram. Você pode gravar vídeo, pode gravar stories, reels. Você pode fazer muitas coisas.
aqui. Pode produzir carrossel, você pode produzir conteúdo ali próprio para o feed, além do carrossel. Então, produzir conteúdo, claro, a forma que facilita mais para você. Não precisa fazer o que tá na moda, não tem que fazer dancinha. Nada de dancinha, nem dançar eu sei. Tá bom? Não sei dançar não, Brasil. Não sei dançar. Então não tem que ter dancinha. A menos que você queira fazer dancinha. Mas, sinceramente, na carreira, na nossa área, consultoria de carreira, não é dancinha que vai te destacar no mercado, não. O que vai te destacar no mercado é você seguir esses passos que eu tô te dando. Conhecer o mercado, ter um método, validar esse método, se posicionar como autoridade através dos conteúdos que você compartilha, responde perguntas, tira dúvidas, faça lives, crie oportunidades para você falar do que você faz. Gente, ninguém compra aquilo que não conhece. Assim como tem uma frase, né, que nós usamos muito, ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém compra aquilo que não conhece também. Não tem como comprar o que a gente não sabe que existe. Então você tem que se posicionar oferecendo o que você faz. Eu, por exemplo, sou mentora de consultoria de carreira. Isso é uma das atividades que eu faço hoje. É uma das responsabilidades que eu tenho. É uma das atuações que eu tenho hoje. E eu tenho que falar sobre isso. Eu sou mentora de consultoria de carreira. E você tem que se posicionar assim. Você é consultora de carreira ou quer se tornar uma consultora de carreira, tem que se posicionar falando para essas pessoas. Ótimo. E aí, onde que eu me posiciono? Aqui no Instagram? Pode ser? Pode. Mas é o único lugar? Não. O principal lugar para você se posicionar como autoridade é no LinkedIn. Então, se você não sabe usar o LinkedIn consultora, você precisa aprender. Para ontem. Precisa aprender. O LinkedIn é o melhor lugar para você se relacionar com pessoas, negócios, parcerias e oportunidades. É o melhor lugar. Você tem que saber se posicionar lá. E aí, depois disso, eu preciso entender as dores do meu cliente. O principal, anota isso aí. Se você não tinha anotado mais nada, esse é o ponto-chave. Esse é o ponto principal. Quer se destacar da concorrência? Entenda o que o seu cliente precisa. O que ele busca? Qual a expectativa dele? Qual é a necessidade desse seu cliente? Qual é a necessidade real? Não é o que você quer oferecer para ele. Sabe quando você vai comprar um suco? Não sei se já aconteceu com alguém. Você vai comprar um suco e aí você tem ali uma referência de um sabor, goiaba. Gosto de goiaba. Aí você tá lá e pede o suco de goiaba. Você vê na lista de sucos, né? Você vê ali, né, no cardápio a opção da goiaba também. Ótimo. Você viu que tem goiaba, você pede o de goiaba. Aí, de repente, a pessoa que vai te atender fala assim, ah, não, mas não tem de goiaba. Tá no cardápio que você tem de goiaba. Ó, não tem de goiaba. Mas, olhando assim pra sua cara, eu acho que você vai gostar de tamarindo. Como é isso, consultora? Enquanto negócio, você é a dona do seu negócio, você vai resolver um problema de uma pessoa, você tem que saber que problema é real dessa pessoa, o que ela precisa de você. Então não é oferecer uma coisa ali enlatada, sabe, sardinha enlatada, ou oferecer um produto pré-pronto, engessadinho. Ter um método não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então você pode ter um passo a passo para estruturar o seu trabalho, mas a entrega ela é personalizada, porque cada pessoa é única, cada pessoa é exclusiva. Você vai entender no detalhe a necessidade daquela pessoa. Então, não tem como você oferecer uma solução que funciona para você. Tem que ser algo que funcione para o outro. Tem que funcionar para ele, para essa pessoa que te contratou. E aí, entendendo as dores, as reais demandas desse seu cliente, você tem que saber diferenciar pelo relato, igual um médico numa consulta. O médico numa consulta, ele busca ouvir do paciente elementos ali sugestivos das dores desse cliente. Que sinais essa pessoa me relata de dor? Quais são os problemas que ela está enfrentando? E o médico, um bom médico, não é qualquer médico não, presta atenção que a gente também está vendo um problema aí, né, nessa área, mas um bom médico, ele não olha a dor
Ele não olha a causa que você disse como algo único, algo separado, algo isolado. Não. Ele vai tentar entender o contexto. Ele vai te fazer várias perguntas. Ele vai tentar entender a conexão daquele sintoma com outras situações da sua história. Até ele poder formar um contexto que justifique, que explique, e que às vezes não está completo, por isso que ele pede exames, tá? E essa situação da consulta médica é muito parecido com o que nós fazemos na consultoria, que é a diagnóstica. Nós fazemos uma reunião diagnóstica para entender, diagnosticar o que o cliente traz de dor, qual é o gap dele, qual é a demanda dele, por que ele te procurou. Ele podia estar procurando qualquer outra pessoa, o que fez ele te procurar. Ele chegou por uma recomendação, ele chegou por um patrocinado que você fez, ele chegou porque ele viu um post que você fez. Gente, isso aconteceu comigo. Eu fechei com uma cliente recentemente, olha como que aconteceu. Presta atenção como é sério esse seu posicionamento no mercado. Olha como é sério. Eu vi um post de uma pessoa, a pessoa fez um comentário muito indevido, muito inapropriado para o LinkedIn, e tem gente que faz mesmo, né? Usa o LinkedIn como muro de lamentações, fala mal do chefe, fala mal da empresa, fala mal disso, fala mal daquilo. LinkedIn não existe para isso, Brasil. Essa não é a função do LinkedIn. Aí, muito bem, essa pessoa não sabia o que ela fez, ela foi lá e usou como muro de lamentações. Falou um monte de coisa que não deveria ter falado. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, não tá legal isso. Essa pessoa precisa de orientação. O que eu fiz? Eu fui lá no post, não expus essa pessoa, nada disso. Eu fui no post dela e falei, olha, não sei se você já parou para pensar, mas eu entendo você, o que você está vivendo, mas esse tipo de comentário aqui não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar para se fazer esse tipo de comentário. Isso pode trazer muito mais problema para você, prejuízo do que benefício. Eu só fiz esse comentário e falei para ela, para a pessoa que fez o post, que eu nunca vi na vida, uma pessoa aleatória, que apareceu lá no meu feed do LinkedIn. E aí eu falei assim, olha, se você quiser ajuda, orientação de carreira, olha os conteúdos que eu posto por aqui, talvez algum te ajude. Se você quiser bater um papo, conversar, pode me chamar que a gente conversa. Eu fiz esse comentário, só isso, e segui a vida. No dia seguinte, presta atenção como é sério isso, como você se posiciona. No dia seguinte, uma outra pessoa porque no LinkedIn os conteúdos é muito parecido a distribuição como em outras redes, né? É muito parecido. Então, vai aparecer para você no seu feed, primeiro, pessoas da sua primeira conexão, segunda, terceira, e pessoas que fizeram postagens que tá em alta. Postagens em alta. Isso vai aparecer para você no seu feed. Aí, muito bem. Aí, eu fiz esse comentário, e era uma postagem que estava em alta, de certa forma, e eu, despretensiosamente, só fiz um comentário para tentar ajudar essa pessoa. No dia seguinte, uma pessoa que já tinha sido minha aluna de um outro lugar, há muito tempo, essa pessoa viu o comentário, ela não me seguia no LinkedIn, fazia muitos anos, mais de 7 anos que a gente não se via, e ela viu que eu tinha comentado o post dessa pessoa. Quando ela viu o meu comentário, ela leu, ela foi no meu perfil. Ela entrou no meu perfil e viu tudo que eu faço e me chamou no particular. Olha, professora, olha, Kelly, não sei o que, quanto tempo. Eu gostaria de ter uma orientação de carreira, como que eu faço? E essa pessoa me abordou, nós fizemos uma reunião diagnóstica e ela fechou um trabalho de consultoria comigo. Graças a um post, a uma resposta de um post que nem era meu, eu respondi o post de uma outra pessoa, tentando ajudar uma outra pessoa, e esse conteúdo apareceu no feed dela. Apareceu no feed dela no LinkedIn. Olha como a gente se diferencia. Você se destaca por ser a pessoa que você é. Ser a pessoa que você é, com autenticidade, faz você se destacar. Não precisa se esforçar em ser quem você não é, não. Só que, claro, custa. E custa o quê?
custa autoconfiança, que a gente precisa desenvolver. A gente nasce com isso? A gente desenvolve. A gente desenvolve. Você desenvolve autoconfiança. Olha só, né? A Amanda que tá por aqui, acho que é a Amanda Amorim Matias que mandou aqui. Você se desenvolve, você escolhe fazer o que você tem que fazer. E você escolhe fazer o seu melhor. Para fechar esse nosso encontro aqui, vocês podem mandar dúvidas se vocês tiverem, tá, gente? A gente tá caminhando pro fim. Se você quer se destacar na consultoria de carreira, faturar ali de início, né? Chegar de início, trabalhar para faturar os 10k, ou talvez faturar até mais que isso. Se você seguir esse passo a passo que a gente descobriu aqui hoje, mas com autenticidade, não anula quem você é, não anula suas crenças, não anula os seus valores. Tem mercado para todo mundo, Brasil. Tem mercado para todo mundo. E aí você vai se conectar com pessoas que se conectam com você. Tá tudo certo. É só isso. Você vai se conectar, se aproximar e resolver, gerar solução para pessoas que se conectam com você. Mas eu tenho certeza que se você se comprometer a aplicar tudo isso e a fazer bem feito o que você pode fazer, não tem concorrência. Não tem concorrência. Pode chegar um tempo que você tem tanta demanda, tem tanta gente te procurando, que você vai precisar buscar apoio de outras pessoas. Pensa comigo, que coisa chata. Ai, nossa, Kelly, puxa vida, que cenário ruim. Se eu precisar pedir ajuda, se eu precisar fazer uma parceria com outras consultoras. Gente, isso é ruim? Claro que não, Brasil. Isso é algo muito bom. Como que as empresas nascem? A empresa começa com um CPF. É uma pessoa que acredita numa ideia. A empresa nasce assim. É assim que você vai começar a sua empresa. É através de um CPF. É você que representa essa empresa primeiro. É você que tem que ter uma marca primeiro. E aí depois, aos poucos, como as grandes empresas, caso, claro, você queira isso para você, porque talvez você não queira, mas se você quiser poder ampliar a sua atuação, empregar pessoas, porque isso é incrível, pensa comigo, que coisa incrível, você poder, pelo seu trabalho, pela sua missão, pelo que você resolve, além de resolver problemas de pessoas que te pagam, você vai poder, através do seu trabalho, do seu sim, alcançar outros profissionais que vão depender da sua missão, que estão dentro da sua missão. Meu Deus, isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu não sei você, mas é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra mim. Então a gente tem que trabalhar pelo que a gente quer. A gente tem que trabalhar, se comprometer, fazer bem feito, e aí depois, ó, o céu é o limite. Então, concorrência não é algo ruim. Ao contrário, concorrência é algo muito bom. Te faz crescer, te faz se perceber, te faz buscar mais, fazer além. Então, concorrência não é um problema, tá bom? Simbora, então? E aí, me digam, como que foi esse nosso encontro aqui? Como que foi? O que você leva, consultora de carreira, desse encontro? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não consegui. O que você leva? A Bela falou aqui sobre LinkedIn. Eu ensino sim a usar o LinkedIn, gente. Isso faz parte da consultoria de carreira, tá? Existe um trabalho e, aliás, o LinkedIn é algo tão sério, tão importante, que as empresas contratam especialistas. E você, se você for um consultor que quer se especializar em LinkedIn, você pode oferecer treinamento para times de venda, negócios, áreas que lidam ali com a imagem, o marketing da empresa. Você pode ser uma pessoa contratada para oferecer treinamento disso, tá bom? Fico feliz que vocês curtiram. Eu gostei demais. É tão gostoso estar assim no ao vivo, porque a gente conta com a interação. É coisa boa, né? Contar com a interação, eu gosto muito. E foi um prazer ter você aqui. Se alguém aqui tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a consultoria, né? Se você já é consultor, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo aqui, seja bem-vinda. Só
fica, só aproveita o que tem aqui. E se você não é consultora, mas olha como uma oportunidade, porque existem muitas carreiras, são muitas. Pensa aqui comigo, se você é da área da saúde, quantas pessoas gostariam de entrar na área da saúde e não sabem como fazer isso? Se você sabe, você pode orientar essas pessoas. Se você é da área da mecânica, eu nunca trabalhei na mecânica. Você tem um conhecimento de mecânica que eu não tenho. Significa que você tem propriedade e know-how para ensinar alguém da área de mecânica. Meu Deus, isso é incrível! Isso é incrível, você pode se especializar, você pode subnichar se você quiser. Então existe um mercado enorme, existe um mercado para todo mundo. Então não precisa ter medo da concorrência, Brasil, tá bom? Não tem que ter medo da concorrência. Ai, mas tem muita gente falando disso. Eu vou só para ir finalizando, eu vou compartilhar aqui com você. Eu também tinha medo de concorrência, tá? No começo. Você acredita? Também tinha. Isso acontece nas melhores famílias, tá bom? Também tinha. E por que a gente costuma ter medo no começo, né, desse ambiente? Sabe por quê? Porque você tá dentro de uma bolha. E você ali tá convivendo apenas com pessoas da mesma área que você. Agora, quando você expande, você vê que não é tão comum. Não tem tanta gente fazendo o que a gente faz. E mesmo que tivesse, você é única. Então você se destaca com a sua singularidade, tá bom? Mas não tem não. Então tem um mercado enorme. Essa é a melhor hora. Essa é a melhor hora para você nadar de braçada na consultoria de carreira. Essa é a hora, tá bom? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo grande. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Até mais.